Então vamos lá, pessoal. Vocês assinaram a plataforma, né? E agora precisam aprender a configurar o cardápio de vocês. Esse vídeo vai simular como se eu estivesse configurando o cardápio para uma pizzaria. Eu considero a pizzaria um candidato ideal para gravar esse vídeo, porque normalmente é um dos produtos mais complexos que tem de configurar. Então, eu mostrando como que configura o da pizza, vocês vão configurar os outros muito fáceis, tá bom? Então, para agilizar um pouquinho o nosso processo aqui, o que eu fiz, tá? Eu simulei como se eu tivesse um cardápio aqui. Então, nesse cardápio aqui, a gente tem 5 sabores de pizza, tá? Então, atum, bacon, cabana, 4 queijos e frango catupiry. Peguei esses sabores aí, pedi para a IA gerar para mim os sabores, né, e os ingredientes e simular uns preços aqui. Sim, só para simular um cardápio. Então, a gente tem esses sabores de pizza. A gente tem os preços, né? P, M e G. Então, preço da pequena, broto, o nome que você quiser dar, pizza média e pizza grande. Eu vou chamar de pequena, média e grande, tá bom? E os preços de cada uma, né, para cada sabor. E aqui embaixo a gente tem bebidas. Então a gente vai ter Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Heineken, Budweiser, Stella Artois. E aqui a gente tem os tamanhos de 350, 600 e 2 litros, né, para os que tiverem 2 litros aqui. E lógico, poderia ter outros também, tá? É só para dar uma ideia de como vai funcionar. Então tá, entrou na plataforma, quando a gente pensa em configurar os produtos, tem algumas coisas na configuração que a gente precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, deixa eu entrar aqui nas configurações, uma coisa que impacta na configuração do cardápio ali é a questão dos preços, sobre a política de preço. Primeira coisa que a gente precisa olhar. O que é essa política de preço? A gente tem diversas formas de trabalhar. Então, eu sei que existem estabelecimentos que quando vai cobrar uma pizza, por exemplo, que é meio a meio, tem estabelecimento que faz proporcional ou faz maior preço. O que é o maior preço? Imagina que você tem uma pizza que custa R$ 50 e uma outra que custa 40, dois sabores, né? Se você colocar meio a meio, tem lugar que vai cobrar R$ 50, que é o preço da mais cara. Mas tem lugar que vai fazer o seguinte: pega o mais caro, divide por dois, né? Porque é dois sabores, e pega a mais barata, divide por dois e somos dois. Então, num cenário onde é 50 e 40, tem lugar que vai cobrar R$ 50, que é o preço da mais cara, e tem lugar que vai cobrar 45, que é o preço proporcional. Então, você tem que ver que tipo de estabelecimento que é o seu, se é o que cobra o maior preço ou proporcional, e marcar aqui, tá bom? Então, isso é algo que impacta na configuração do cardápio, né? Que vai impactar, né, no que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, configura isso daqui. Configurou? Vou deixar no meu caso aqui, eu vou deixar maior preço. Na verdade, eu vou deixar proporcional, porque na minha opinião é o que é o mais certo, tá? Então, marquei proporcional e vamos salvar aqui. E vou clicar aqui em ClickPad. Beleza. Então, isso é o que importa na configuração do cardápio. Tem outras configurações aqui, vocês vão descobrir ao longo aí do caminho, no manual tem explicando tudo certinho, mas que a gente precisa para configurar o cardápio, a primeira coisa é isso. Depois a gente vai vir aqui em categorias. Para esse cenário aqui, eu vou dividir o nosso cardápio em duas categorias. Eu vou colocar aqui comidas, porque eu poderia ter pizza, lanche, porção, então eu vou colocar comidas, ou você pode colocar prato principal, petisco, esse é a sua estrutura de cardápio, tá? Eu vou colocar aqui comidas. Vou criar e vou criar uma outra categoria que eu vou chamar de bebidas. E vou criar. E vou criar ainda uma outra categoria aqui que eu nem tinha pensado antes, mas eu vou colocar aqui sobremesas, por exemplo. E vou criar. Então, basicamente, criei 3 categorias aqui: comidas, bebidas, sobremesas. Beleza. O que eu faço? Vou voltar aqui agora e vou clicar em produtos. Vamos criar os nossos produtos. Vou começar pelo produto mais complexo, que seria a pizza. Então, vou criar o produto pizzas. Vou colocar que ele é da categoria comidas, né? E a descrição aqui eu vou colocar, por exemplo, deliciosa pizza de massa artesanal com fermentação natural, assada no forno a lenha. Um exemplo, tá, pessoal? Vocês coloquem a descrição que vocês quiserem aqui ou não coloquem, depende de vocês. Aqui a gente pode escolher uma imagem ou um ícone aqui. Assim, o ícone não fica legal, né? O ideal é você colocar uma foto das suas pizzas ou de um monte de pizzas, né? Eu vou pegar uma aqui na internet, mas aí vocês coloquem uma de vocês aí, tá?
pegar aqui, ó, imagens, vou pegar uma que tenha várias pizzas juntas aqui, né, pra ficar um negócio bonito ali de ver. Deixa eu pegar aqui, pode ser essa daqui, só pra gente ter alguma coisa nele pra colocar. Vou colocar aqui, pizzas, vou salvar. E aí eu venho aqui, escolho arquivo e pego pizzas. Ou esse formato aqui não aceita, tem que ser um pen. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Pode ser essa daqui. Salvar a imagem como. Salva. Beleza, essa aqui vai aceitar. Aí eu clico aqui, vou pegar essa imagem aqui. Ó, beleza, já temos uma imagem aqui. E aí eu vou colocar que ele é um produto complexo. Edilson, qual que é a diferença de um produto simples para um produto complexo? Um produto simples, eu colocaria o preço aqui e acabou. O que é um produto simples? Imagina que, sei lá, eu posso criar um produto aqui chamado House ou Trident. Coloca a imagenzinha e coloca os R$3, R$5, R$10, o preço que for. E mando criar. E pronto, eu não tenho que configurar nada, é um produto simples. A pizza é um produto complexo. Eu já chego lá, tá? Então, criei aqui, produto complexo. Pessoal, em todas as páginas de configuração que a gente vai ter aqui, vai ter esse botãozinho de ajuda. Quando você clicar, ele vai trazer explicações aqui sobre como que funciona. O que são grupos de atributo, o que é tipo de exibição, preço afetado, regra de dependência. Você pode dar uma lida aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu criei o produto pizzas, tá? O que é um grupo de atributos, né? Que eu estou chamando aqui, ó, de grupo de atributos. O que é um grupo de atributos? É tudo aquilo que é possível configurar numa pizza. O que eu consigo configurar numa pizza? Eu consigo configurar o tamanho, não consigo? Eu não consigo dizer se uma pizza é grande, média ou pequena, né? Então eu consigo configurar o tamanho. O que mais que eu consigo configurar na pizza? Eu consigo configurar o sabor, não consigo? Falar se eu quero calabresa, a moda da casa, ou que sabor que eu quero. Então eu consigo configurar o sabor, né? O que mais que eu consigo configurar numa pizza? Borda, né? Tem alguns, assim, eu sei que tem pizzaria que é só pizza sem borda, mas em alguns estabelecimentos eu consigo configurar a borda, não consigo? Se ela é de catupiry, de cheddar, de mussarela, de calabresa, sei lá do que, né? Entre N opções aí. Eu consigo configurar, não consigo? Que mais que eu posso? Adicional. Eu posso configurar adicionais, não posso adicionar, colocar, eu quero mais queijo, eu quero pagar para ter mais queijo, eu quero pagar para ter mais calabresa ou mais bacon. Eu consigo fazer, eu consigo configurar. Então, tudo aquilo que eu consigo configurar numa pizza, isso é um grupo. Então, eu consigo configurar tamanho, consigo configurar sabor, consigo configurar borda e consigo configurar adicional. Então, é isso que eu tenho que cadastrar aqui nesse primeiro momento. Então, vamos lá. Novo grupo. Qual que vai ser o nome do grupo? Tamanho. Vou começar pelo tamanho. Então, primeiro meu cliente vai selecionar o tamanho, depois ele vai selecionar o sabor, depois ele vai selecionar as bordas e por fim ele vai selecionar os adicionais. Entendeu? Então, vamos lá. Tamanhos. Eu vou colocar uma descrição aqui, ó. Escolha o tamanho da sua pizza. Pessoal, eu consigo selecionar mais de um tamanho para uma pizza só? Não consigo, né? Eu não consigo falar, não, eu quero uma pizza só, média e grande. Não tem como. Então, é um só aqui, tá? Um de um. E não preciso mexer em mais. Vou colocar que ele é obrigatório, porque eu tenho que informar o tamanho. E vou deixar. Isso daqui, você não. Aí depende. Se o seu preço for por tamanho, então você tem que configurar isso. No nosso cenário aqui, nosso preço vai ser por tamanho também, mas é por sabor e tamanho. É os dois juntos, é as duas coisas, tá? Então aqui eu não preciso mexer em nada. Vou criar o grupo. Beleza, criei o grupo tamanho. Agora, o que eu vou fazer? Para facilitar nossa vida, eu vou criar todos os grupos primeiro. Então, eu criei o grupo tamanho. Agora eu vou criar sabores. Escolha os sabores da sua pizza. Na verdade, na verdade eu vou ter que fazer diferente, tá, pessoal? Não vai dar para cadastrar todos de uma vez. Por quê? Eu já explico por quê. Eu vou pegar aqui nos tamanhos e vou adicionar os atributos dele primeiro. Então, o que é? Eu tenho aqui o grupo tamanho. Então, o que é um atributo do grupo tamanho? É o tamanho. Então, eu tenho aqui, ó, grande. Eu vou criar um atributo.
vou colocar média, né? Média. E vou colocar aqui pequena. Bom, pessoal, então eu tenho aqui grande, média, pequena. Agora vocês já vão entender por que eu tive que cadastrar aqui antes de ir lá para o sabor, tá? Vou criar um novo grupo aqui, colocar aqui sabores. E aí, o que eu vou fazer aqui? Qual que é a diferença? O que eu tenho que configurar diferente do tamanho? Eu vou colocar nessa opção aqui, ó, depende de outro grupo, eu vou colocar que depende de tamanho. E por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque na nossa pizzaria imaginária aqui, quando o cara escolher o tamanho grande, ele vai poder colocar até 4 sabores de pizza. Quando ele escolher o tamanho médio, ele vai poder pôr até 2 sabores de pizza. E se for pequena, é um sabor só, tá bom? Então aqui eu consigo, marcando essa opção aqui, configurar a quantidade para cada uma das opções do grupo anterior, entendeu? Então eu falo que depende de outro grupo e aí depois eu coloco para cada opção daquele grupo a configuração de quantidades aqui e marco que o grupo é obrigatório, porque eu preciso adicionar os sabores da minha pizza. Eu não posso pedir uma pizza sem sabor. Então, crio o grupo aqui. Ah, tá. Tem uma configuração que a gente não fez aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Na nossa pizzaria, o preço é proporcional. Então, o que eu tenho que fazer aqui nessa questão de afetar o preço? Vou colocar adiciona. Na verdade, eu não preciso fazer nada, não. Posso deixar assim mesmo, porque não vai interferir, não. Posso deixar assim. Beleza. E aí eu vou criar o atributo sabores agora. Quais são os nossos atributos sabores? É o que a gente colocou aqui, ó. Deixa eu pegar. Vamos pegar aqui, ó. Atum. Ué, não copiou? Deixa eu... Vem aqui. Atum. Os ingredientes. E eu não vou colocar preço base. Por que eu não vou colocar preço base? Porque o meu preço é por tamanho, tá bom? Então, quanto que é a pizza de atum grande? Pizza de atum grande é 45. Então, eu venho aqui, 45. Quanto que é a pizza média? 40. Então, eu venho aqui, 40. E quanto que é a pequena? 35. Então, 35. E aqui eu posso escolher uma imagem. Então eu venho aqui e escolho uma imagem. Todas as minhas pizzas vão ser iguais aqui, porque eu não tenho imagem diferente. Mas vou colocar essa imagem aqui. E vou criar um atributo. Então, tem o primeiro aqui. Aqui fica grátis, mas não precisa se preocupar, porque um depende do outro, tá? Tá tudo certinho. Vamos adicionar o próximo. Aí eu vou pegar aqui bacon. Bacon. Os ingredientes da pizza de bacon. Deixa eu fechar isso aqui. Os ingredientes da pizza de bacon. E aí eu coloco os preços da pizza de bacon. 48, 43, 38. Então, 48. Aqui também a gente pode inventar preço, não precisa ficar. É só para ser mais rápido, tá? E vou pegar a imagenzinha aqui para ficar mais bonitinho. E vou criar. Vou pegar a próxima aqui. Cabana. Adicionar atributo. Mesma coisa. Qual que é os preços aqui? 50, 45, 40. Então, 50, 45 e 40. Atributo. Vou pegar o próximo. Pessoal, vou criar só mais essa aqui pra gente não ficar 20 minutos aqui fazendo isso, tá? Vou criar só mais uma. Até esqueci de pôr a imagem naquela ali. Tem que voltar pra adicionar. 4 queijo. Mussarela. Parmesão. 49, 44, 39. 49, 44, 39. Vou pegar aqui. Criei.
voltar nesse aqui só para adicionar a imagem que eu esqueci. Beleza, configuramos aqui. Agora vamos configurar, deixa eu trazer você para cá, mais um grupo aqui, que vai ser o grupo de bordas, tá? Então, escolha suas bordas. E aqui eu vou fazer, aqui eu tenho algumas opções. Eu posso colocar que só pode ter uma borda, posso colocar que tem várias. Se eu quiser falar assim, olha, uma pizza pode ter até 2 bordas. Já poderia ser aqui. Toda pizza pode ter até 2 bordas. Se eu quiser falar isso, eu posso fazer assim. Agora, se eu quiser que seja por tamanho, aí eu tenho que marcar aqui, que depende do grupo tamanhos. E aqui eu marco essa opção. E aí eu falo, quantas bordas a pizza grande tem? Então, a pizza grande, o cara pode pôr meia borda. Meia borda de catupiry, meia borda de cheddar, entendeu? O cara pode... Aí você coloca quantas bordas pode ter. Vou colocar que só a grande e a média pode ter 2 e as outras pode ter uma só. E não preciso mexer em mais nada aqui. E vou criar o grupo. E aí eu vou criar a borda. Vou criar a borda aqui, por exemplo, de borda de catupiry. Vou colocar aqui a borda na pizza grande é 8, aqui é 7 e aqui é 5, por exemplo. Crio. Vou adicionar borda de... Vou colocar, sei lá... cliquei errado. Deixa eu voltar aqui. Grupos. Adicionar atributo. Vou colocar aqui borda de... Nem sei como é que escreve cheddar, acho que é assim. E aí coloca a borda de cheddar custa 12, 11 e 10, por exemplo. E cria atributo. Tá bom, 2 bordas tá bom. Só pra gente, porque nosso vídeo já tá dando quase 18 minutos aqui. Tá, temos bordas. Vamos criar mais um grupo. Que vai ser o grupo de adicionais. O que é um adicional? Eu quero que tenha mais queijo. Quero que tenha mais calabresa, entendeu? Então, quantos adicionais eu posso colocar? A gente deixa vazio, porque o cara pode pôr quantos adicionais ele quiser. Ele vai pagar por isso, então se ele quiser pôr 10 adicional, ele coloca, né? Então, no mínimo uma, aliás, pode deixar no mínimo uma. Você coloca que ele não é obrigatório, porque o cara não é obrigado a colocar adicionais. E aqui no adicional, você vai colocar que ele ignora a política de preço. Por quê? Porque ele sempre vai somar. Cada adicional, lembra que a gente definiu a política de preço lá no começo, de dividir o preço, pegar o maior, o adicional é diferente. O adicional ele sempre tem que somar. Então você vai marcar para ele ignorar a política de preço e a gente vai criar o grupo. E aí aqui a gente pode criar os nossos adicionais. Porque, tipo assim, o que eu quero dizer é que você... o cara quer mais mussarela e mais bacon. Você não vai cobrar menos de mussarela porque você tá pondo bacon também. Você vai cobrar o valor da mussarela e vai cobrar o valor do bacon. Então você tá adicionando as duas coisas, entendeu? E aí eu vou criar o atributo aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, mussarela. E aí você coloca quanto que é esse item aqui. Eu vou colocar que ele é... Sei lá, o adicional de mussarela é R$10. Eu poderia, tá? Eu esqueci, eu não configurei dessa forma, mas eu poderia... Eu coloquei que todo adicional tem o mesmo preço, mas eu poderia aqui nos adicionais... Poderia vir aqui... E falar que depende do grupo, entendeu? Mas aqui nesse caso aqui eu vou configurar e falando que não depende, tá? Então, todo adicional de mussarela vai custar R$10. Todo adicional, não importa o tamanho da pizza. Foi assim que eu configurei. É assim que eu tô configurando aqui, tá?
Porque, como eu já dei os exemplos de outras formas nos outros grupos, esse aqui eu vou fazer dessa forma. Então, toda mussarela vai custar R$ 10. E vou criar mais um só aqui, pra gente acelerar, de bacon, por exemplo. Adicional de bacon vai custar, sei lá, R$ 15. E crio o atributo. Bom, teoricamente, temos nosso... Já daria pra gente testar nosso cardápio agora. Como que a gente testa nosso cardápio? Como é que o nosso cliente vai usar? Volta aqui pro início da página. Aqui você tem um link de acesso, tá vendo? Ó, Delivery. Esse aqui é o link que você tem que compartilhar com seus clientes. Você pode clicar em copiar aqui e começar a divulgar isso aqui no WhatsApp para os seus clientes pedirem. Se você quiser gerar um QR Code, de alguma forma assim, já tem o QR Code aqui, só baixar e usar. Isso aqui, ó, no presencial é bem importante, né? Se você quiser colocar na mesa, você clica aqui, ó, presencial, baixa esse QR Code e coloca na mesa, que aí o cliente lê o QR Code, ele consegue pedir sozinho, sem garçom, sem nada, ele consegue pedir pelo sistema, tá bom? Então, vou copiar o link aqui e vamos dar uma olhada como é que está nosso cardápio aqui por enquanto. Bom, nosso cardápio ele tá bem feinho, essas questões de cor, isso aqui é tudo configurável, tá? Você vem aqui, configurações, aí você vem aqui, ó, visual, aí você põe a logo do seu estabelecimento, você põe o logo da sua pizzaria, do seu restaurante, do seu açaí, do que você tiver aí, tá? Então, e aí você escolhe as cores. Então, eu vou colocar uma cor mais vermelha, para combinar com a pizza ali, e mais amarela, né? Para remeter a comida, queijo. Vou pegar um amarelo aqui, vou salvar. Já vai ficar diferente aqui agora. Ó, já ficou um pouquinho diferente. Aqui você pode vir aqui, cara, e configurar também, aqui nas configurações, o endereço para ficar aparecendo ali mais bonitinho ali, né? Eu vou colocar um endereço qualquer aqui. Vou salvar. E vou colocar horário, tá? Vou colocar que funciona de segunda a sábado, nesses horários aqui. Aí você configura fuso horário e tal. Aqui tem um detalhe legal de mostrar. Isso aqui, ó, é controlar... Primeiro eu vou deixar isso aqui desabilitado e vou salvar aqui para vocês verem como é que fica, tá? Configurei os dois ali. E aí eu venho aqui agora, dou um F5. Olha como é que vai ficar aqui em cima. Ó, então, eu tenho aqui e o horário de atendimento, tá? Se eu quiser falar para o meu usuário que está aberto ou está fechado, ter mais do que o horário de atendimento, eu posso vir aqui, marcar essa opção aqui, vou salvar. E aí o que vai acontecer? Aqui agora ele vai estar como fechado, porque eu não liguei. Mas olha só o que aparece. Aparece um símbolozinho aqui, fechado. Por quê? Porque eu não falei que o restaurante... Isso aqui me obriga a dizer se o restaurante está aberto ou está fechado. Se eu marcar, vai aparecer esse ícone aqui. E aí o que eu tenho que fazer? Aqui na página inicial, eu tenho um botãozinho ó, de fechado e aberto. Então, quando eu clico aqui para aberto, ele vai... Você vem aqui, dá F5, ele vai ficar com o íconezinho aqui de aberto. Entendeu? Que aí teu cliente consegue olhar facilmente, saber se está aberto ou fechado, sem depender de eu ficar olhando o horário, né? Às vezes é um feriado, às vezes é alguma coisa assim, e uma excepcionalidade, você não está aberto, né, no horário que você falou, esse item aqui ajuda. Mas isso te obriga a ter que ficar controlando, entendeu? Porque se você esquecer de ligar, seu cliente não vai conseguir pedir. Então, para usar isso daqui, tem que ser alguém que tem... que entra todo dia aqui nessa plataforma e tal. Porque tem muita gente que configura aqui e só fica esperando os pedidos chegar, nem entra aqui. Então, se você é desses, não habilita isso, porque senão vai ficar sempre fechado, entendeu? E aí, para desabilitar, é super simples também. Você volta aqui, vem aqui no horário e desabilita aqui. E aí fica só mostrando o horário ali pelo horário de atendimento, né? E aí não aparece o badgezinho. Isso é totalmente configurável, você que decide. Mas beleza, vamos voltar aqui na nossa pizza aqui. A gente configurou. Então, a gente tem... Primeiro a gente escolhe qual que é o tamanho. Vou colocar aqui é grande. Então, eu posso escolher 4 sabores, tá vendo? Se eu colocar aqui é média, eu só posso escolher 2 sabores. E se eu marcar que é pequena, só posso escolher um. Então, eu vou marcar que eu quero uma média e que eu quero uma de atum e bacon. Então, ó que interessante, ó, ficou proporcional, não sei se vocês repararam, mas ficou proporcional. O que ele fez aqui? Ele pegou 40 e dividiu por 2, deu 20. E aí ele pegou 43 e dividiu por 2, deu 21,50. Então, 20 mais 21,50, 41,50. Por quê? Porque lá na política de preço eu coloquei proporcional, beleza?
Então eu venho e escolho a borda. Ah, eu quero uma borda de catupiry. E quero uma borda de cheddar. Opa, tem alguma configuração que a gente não fez porque ele não somou o preço. Vamos olhar como que está a configuração das bordas aqui, porque ele não somou o preço. Voltar aqui, produtos, configurações, vamos olhar as bordas, como que está configurado. Coloquei que depende de tamanho, as quantidades, vou colocar, marcar aqui que adiciona, salva as alterações, as bordas. Vamos voltar aqui agora e ver como que está configurado esse daqui. Tá, aqui tá certo. Acho que agora vai calcular certinho. Vamos dar um F5 aqui pra gente testar isso. Vem aqui, pizza grande, pegar atum e bacon, pula pra borda, borda de catupiry, agora somou, mais R$8. Aí o que aconteceu? Ó, se você, a mesma coisa lá, né? Se fosse 8 mais 12 ia dar 20, só que você vai ver aqui que não ficou 20, né? Ele colocou bem menos. Ele pegou, como eu adicionei duas bordas, ele pega metade, 4, e pega a outra que agora é 6. Então ele vai somar 10 no total, entendeu? Ele não colocou 20, ele colocou 10, porque é de metade de cada um. E aí os adicionais, né? Ah, eu quero mais mussarela, 67. Quero mais bacon, 82. Entendeu? E aí você adiciona, né, ao item aqui e vai para o carrinho, tá? Então assim, é porque eu já tinha uns outros itens aqui antes, por isso ficou, mas é isso daqui. Cardápio configurado, tá? Aí é a mesma coisa para todos os outros produtos. Nosso vídeo já chegou em 27 minutos. Pessoal, eu não vou entrar na parte de configurar bebidas, porque é exatamente a mesma coisa, tá? Você vai criar o produto refrigerantes ou cervejas, e aí no refrigerante, o que refrigerante tem? Tamanho. O que refrigerante tem? Marca. Não vou colocar sabor, mas tem marca. Então você escolhe, ou então você pode colocar a primeira marca. Você coloca refrigerante, marca e depois os tamanhos que você tem para aquela marca, entendeu? Então você cria lá refrigerante Coca-Cola, refrigerante Pepsi, entendeu? Qual que é a dúvida? Não, vamos, já estamos aqui mesmo, vamos criar esse negócio aqui logo. Deixar vocês sem dúvidas. Vamos criar um novo produto aqui. Bebidas. Tem aqui, ó, refrigerantes. Vou colocar aqui isso aqui. Vou colocar aqui refrigerante complexo. E vou criar. Então vamos lá. Qual que é o primeiro grupo? Vou colocar aqui marca. Aqui eu não preciso mexer em nada. Então só crio o grupo marca. Vou criar 2 aqui, tá, pessoal? Só pra gente ser mais rápido. Eu vou colocar aqui, ó, Coca-Cola. Cria. Criar um novo grupo. Vou colocar Pepsi. Cria. Beleza, agora eu vou adicionar um novo grupo aqui, que vai ser tamanho. Vou colocar aquele depende de marca e vou criar. Não vou colocar marcar isso daqui porque eu não posso escolher mais de um tamanho para um refrigerante. Então é um sabor e um tamanho. Então agora eu vou colocar os tamanhos. Quais são os tamanhos que eu tenho de refrigerante? Vamos colocar aqui, por exemplo, 350 ml, tá?
E aí eu tenho, qual que é o preço da Coca 350? Vou colocar 6. Da Pepsi, sei lá, 5. Criei o atributo. Agora, vamos criar um outro tamanho aqui. Por exemplo, 600 ml. Quanto que é a Coca 600? 7. Aqui, 6. Criei. E aqui, pessoal, vocês vão criar todos os tamanhos. 1 litro, 2 litros, 3 litros, os tamanhos que vocês tiverem aí para cada refrigerante, entendeu? Como que tá nosso cardápio agora? Vamos dar um F5 aqui para ver como que tá nosso cardápio. Então, nós temos comida e agora temos bebida, tá? Então, vamos clicar aqui na bebida. Qual marca que eu tenho? Quero Coca-Cola. Que tamanho que você quer? Quero 350. Pronto. Configurado. Então, agora eu tenho 2 itens aqui. Eu tenho uma pizza tamanho grande, sabor atum, bacon e cabana, escolhi 3 sabores, com borda de catupiry e borda de cheddar, com adicional de mussarela e bacon. E tem um refrigerante Coca-Cola 350 ml. Então, R$ 88,00 ficou meu pedido, R$ 88,67, e eu cobro uma taxa de R$ 20,00 de entrega. Pedido total, R$ 108,67. Galera, é assim que se configura o cardápio, tá bom? Nosso vídeo já se estendeu bastante, 31 minutos, eu pretendia que fosse menos, mas eu acho que ficou bem completa a explicação. Pessoal, eu vou colocar, tá? Não tem ainda, mas quando vocês verem esse vídeo já vai ter, tá? Eu vou colocar provavelmente aqui em cima, tá? Vai ter um botãozinho de suporte. Se vocês ficarem com alguma dúvida, cliquem aqui em suporte, que aí já vai cair no WhatsApp direto para falar comigo. E se vocês repararem, dentro de cada uma aqui das partes que a gente tem que configurar, tem o botãozinho de ajuda. Então, se você tá aqui em produto, tá com alguma dúvida, clica aqui em ajuda. E aqui vai ter toda essa estrutura, tá? Esse vídeo que a gente vai gravar, eu pretendo colocar aqui dentro também. Então, vocês já vão saber que ele vai estar aí, porque o vídeo vai estar aqui, tá bom? É isso aí, galera. Até mais. Até o próximo tutorial.